Um prazer estar aqui com a igreja mais uma vez. Amém. Glória a Deus. E eu espero que Deus possa enriquecer muito mais nosso culto, a nossa adoração. Amém. Amém? Vamos abrir, irmãos, o livro de Hebreus. Melhor, vamos para o livro de Gálatas, né? Gálatas. Louvado seja Deus. Vamos abrir Gálatas, capítulo 4, versículo 16. Glória a Deus. Gálatas 4, 16. Amém? Vai ser um culto um pouco diferente hoje, mas é necessário. O irmão Wendel, alguns dias atrás, pediu para que a gente pudesse falar de um certo assunto. A gente vai falar superficialmente sobre esse assunto. Gálatas capítulo 4, versículo 16. Podemos? Amém. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Vou repetir. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, e não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelos por ele. Senhor Deus, que o Senhor acrescente a tua palavra sobre os nossos corações. Fale conosco, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Podem sentar. O tema dessa noite é inimigos da verdade. Paulo, ao escrever, ele diz: acaso eu fiz vosso inimigo falando apenas a verdade? Será que alguém pode se tornar inimigo de alguém quando se fala aquela ou aquilo que é verdade? Paulo, ao pregar, Paulo, ao instruir ali aos Gálatas, ele começa a exortar, a instruir a igreja e dizer para a igreja que, dentro do contexto de Gálatas, a igreja estava achando que estava na palavra, mas eles estavam fora da palavra. Então Paulo começou a pontuar aquilo que estava errado, e Paulo disse: olha, agora, será que eu fiz o vosso inimigo apenas porque eu disse a verdade? Será que porque eu tenho zelo de vós, o zelo de Deus, será que eu me tornei agora inimigo de vocês? Então, essa era a realidade em que Paulo estava pregando aos Gálatas, amém? Amém. Então eles pensavam que era a igreja, mas eles estavam agindo de maneira reprovada. Então Paulo estava combatendo a influência dos falsos ensinadores daquela época, amém? E o que esses falsos ensinadores estavam fazendo? Eles estavam agora misturando as tradições judaicas com o evangelho, que era puro, que é simples, amém? Então eles começaram a misturar ali esses preceitos e fazendo com que a palavra de Deus, ela sozinha, ela não tivesse tanta virtude como ela deveria ter. Ou seja, para eles, a palavra de Deus teria que ter um adicional, teria que ter uma revelação adicional, teria que ter uma porção a mais, porque a palavra de Deus nunca foi e não era para aquele povo, para aqueles pregadores, suficiente. Isso é muito comum, estamos vendo também no meio das igrejas da mensagem, ou muitas igrejas da mensagem, aonde a palavra de Deus não é o suficiente. Então eles têm que inserir tradições, inserir dogmas, inserir credos, inserir novas doutrinas, e estão fugindo da palavra. E ele diz: não, você fica com a palavra, mas também fica com a mensagem. Você tem que ter isso, mas tem que ter aquilo. Não, o mensageiro veio nos ensinar a ficar com a palavra. E nenhum dos mensageiros tem a autoridade do que Paulo tinha. Ninguém. A luz para os gentios chama-se Paulo, amém? Evidentemente que ele brilha a luz de Cristo, claro. Depois nós vamos ler aqui uma porção da palavra, amém? Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, eu tenho que deixar as bases. Paulo, ele vai combater uma revelação adicional. Então no capítulo 1,
do mesmo livro de Gálatas, quando Paulo estava exortando a igreja, estava ensinando a igreja, ele diz: façam-vos saber, irmãos, que o evangelho que de mim foi anunciado, escute bem, eu não aprendi e nem recebi de homem algum, mas foi revelação de Jesus Cristo. E ele disse: se um de nós, apóstolos, ou se um anjo do céu, olha a autoridade, se um anjo do céu pregar um evangelho que vai diferente do que eu preguei, é maldito, tanto quem prega quanto quem recebe. Então escute bem, eu quero que você entenda. Paulo está deixando claro, com todas as letras, que o evangelho que ele anunciou, ele não aprendeu de homem algum. Paulo está dizendo que o evangelho que ele pregou não veio de homem, veio de uma revelação de Jesus. Paulo exorta dizendo que não pode haver nenhuma revelação adicional. Se nós citássemos outras escrituras, Paulo vai dizer que o mundo vai ser julgado segundo o evangelho que ele pregou. Escute bem, o mundo inteiro tem um padrão a qual será julgado, e é o evangelho que Paulo pregou. Amém? Quando vamos para 1 Coríntios capítulo 11, versículo 4, diz assim, olha só: porque se alguém for pregar-vos um outro Jesus que nós não temos pregado, ou seja, na forma que nós pregamos, ou se recebeis um outro Espírito que de nós não recebestes, ou um outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Então Paulo está dizendo: se alguém trouxer um outro Jesus, se alguém trouxer um outro Evangelho, se alguém trouxer um outro Espírito que não seja o que ele ensinou, que não seja o que ele pregou, esse evangelho, este Jesus e este Espírito é falso. Vocês estão entendendo? Amém. E ele diz: com razão sofrereis. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 11, Paulo diz que ele, para que fosse constituído pregador, apóstolo e luz para os gentios. Amém. Pregador, apóstolo e luz para os gentios. Amém. Paulo está determinando aqui que há um padrão. E Paulo disse: eu sou a luz dos gentios. Amém. Ele disse: eu sou o apóstolo dos gentios. Amém? Ele é o doutor dos gentios. Então Paulo, ele trouxe um padrão imutável. Escute bem, Paulo trouxe um padrão imutável. Os inimigos de Deus nunca aceitarão esse padrão imutável. Então Paulo aceitou um padrão imutável, e esse evangelho, ele não aceita adições. Então Paulo, ele deixa bem claro que não pode haver uma outra informação adicional, um outro evangelho adicional. Então Paulo trouxe, como eu disse, Paulo, ele trouxe um padrão imutável. E esse evangelho, que ele pregou, é o verdadeiro evangelho. Amém. Ou alguém aqui acha que Paulo trouxe um falso evangelho? Trouxe? Não. Paulo trouxe o verdadeiro evangelho. Amém? Então, os genuínos cristãos aceitarão a palavra. Os genuínos cristãos ficarão com a palavra. Amém? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 diz assim, segundo a graça de Deus, olha só, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como um sábio arquiteto, sobre o fundamento, e o outro sobre ele, olha só, sobre um fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja como cada um edifica sobre ele. Ninguém pode pôr um outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém. Paulo, nesse texto, está dizendo que ele se pôs como um sábio arquiteto. Amém? Amém. E ele diz: sábio arquiteto sobre este fundamento, mas ele diz: olha que tem outros que edificam. Mas o que ele diz? Mas observe como cada um tem edificado. É o que Paulo está dizendo. Veja como cada um edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr um outro fundamento a qual já está posto. Imagine um arquiteto, você quer construir sua casa e você paga um arquiteto. E o arquiteto desenha a casa, você paga um salário para o arquiteto desenhar a sua casa. Aí vem um pedreiro que está edificando sobre aquele projeto e começa a fazer as coisas diferentes. Tinha uma medição, a parede tem uma altura, tem uma largura, tem uma profundidade, tudo está estabelecido de acordo com o projeto, e agora o pedreiro começa a trabalhar diferente. Paulo está dizendo isso: olha, eu sou o sábio arquiteto, ou seja, Deus me deu um padrão,
Deus me deu um padrão e este padrão, amém? Este padrão que Deus me deu deve ficar aqui estabelecido. E se alguém edificar de maneira diferente, observe como estou edificando. Vocês estão entendendo, irmãos? Então aqui nessa introdução nós estamos deixando claro que Paulo, ele era o padrão. Amém? Paulo era de fato o padrão e o evangelho sempre foi estabelecido de acordo com o que Paulo pregou. O próprio irmão Branham, quando ele prega as 7 eras da igreja, ele disse que o seu ministério não era nada especial, ele veio tirar a poeira da Bíblia para nós nós conhecer o evangelho bíblico. Amém? Aí você vai observar que todos os mensageiros tentaram chegar mais próximo do que Paulo pregou, porque é a restauração, é isso, é voltar a ser o que era antes. O que é uma reforma? Reforma é o seguinte: imagine que essa casa foi construída de um jeito, aí eu vou reformar, na reforma eu arranco essa parede, aumento isso aqui, isso é reforma. Mas o que é restauração? Restauração é voltar ao estado original. Restauração é o seguinte: a casa está velha, como é que nós vamos fazer? Pegou as fotos, o modelo antigo, e nós vamos fazer voltar. Não, é o contrário, essa parede já está arrancada. Não, vamos fazer uma restauração, bota ela no lugar, vamos botar a parede da cor que era, vamos fazer tudo da maneira que era. Aqui é o verdadeiro significado da mensagem. Se a mensagem não descansa nisso, ela está trazendo um evangelho diferente e nós nos tornamos inimigos da verdade. Então Paulo, o apóstolo, ele deixou um padrão para toda a igreja gentílica. Amém? E nesse padrão, no que diz respeito a Cristo Jesus, eu desafio qualquer um pregador, qualquer um irmão, qualquer pessoa a mostrar um único texto onde Paulo diz que Jesus é o próprio Pai. Onde Paulo traz uma ideia unicista, uma ideia de que Jesus é o próprio Pai. Aonde? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, Paulo diz: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem nós viemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e por Ele. Atos 2,36, saiba pois com toda certeza, casa de Israel, olha só, que a este Jesus, a qual vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Se você pega Filipenses capítulo 2, a qual Paulo também ensinou, Paulo diz que por isso Deus o exaltou soberanamente, lhe dando o nome que é sobre todo nome, para que todo joelho se dobre no céu e na terra, debaixo da terra, para a glória de Deus o Pai. Amém? Então você vai observar que Paulo está trazendo em qualquer livro que nós formos citar as escrituras, ele vai mostrar distinções. 2 Timóteo 4:1, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Espera aí, está conjurando diante de Deus e do Senhor. Se é a mesma pessoa, tem algo errado. Que há de julgar os vivos e os mortos. Efésios 1:3, tudo é Paulo falando. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aqui está bem estabelecido. 2 Coríntios 1:3, Efésios 1:17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, 2 Coríntios 11:31, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Colossenses 1:3, graças damos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 1:3, bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas, a qual ele estava corrigindo, Gálatas capítulo 1, versículo 3, graça e paz da parte de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 1:12, para que o nome de Jesus Cristo seja em vós glorificado, olha só, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Paulo está deixando claro uma distinção aqui, amém? Eu poderia citar inúmeros textos, irmão. Eu tenho muitos textos para citar, amém? Mas senão eu acabo não pregando aqui, amém, irmãos? 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 12, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado, eu li. Romanos 15:6, para que concordes a uma boca, glorifica a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
Tem vários textos aqui, se a gente for citar, a gente acaba... Então, o que acontece? Quem é o inimigo de Deus? Quem é o inimigo da verdade? Aqueles que negam o Evangelho, aqueles que negam a palavra. A palavra não pode ser contrariada. Paulo disse: o mundo vai ser julgado segundo o Evangelho que eu preguei. A Bíblia diz bem claro, com todas as letras, que ninguém pode receber um outro Jesus que ele não pregou, que ninguém pode receber um outro Evangelho que ele não pregou. Ele está dizendo isso, amém? Então, quem é Jesus? É Deus conosco. Você lembra Mateus capítulo 1, quando a Bíblia diz que quando Jesus nasceu, diz: porá o seu nome Jesus, para que se cumpra a profecia, né? Isso que fala que era Deus conosco. Mas o nome era Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Quando você vai para São João capítulo 14, Jesus está pregando e ele começa a falar e ele diz assim: olha, eu não posso, o Consolador não pode vir enquanto eu não subir, mas quando ele vier, vos guiará em toda a verdade. Porque ele começa a falar e ele diz: porque o Espírito habita convosco e estará em vós. Escute bem. Nós sabemos que Isaías 61 se cumpre no batismo de Jesus, que é João capítulo 1, versículo 33. Então, cumpre Isaías 61, que diz: o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu para trazer o ano aceitável do Senhor. Não é assim? Amém. Isso é a palavra. Agora observe, Jesus disse: este Espírito que habita convosco estará em vós. Porque Deus conosco era Deus em Jesus. Amém. 2 Coríntios capítulo 5. Aquele que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então este Jesus é Senhor e é Cristo. Quem o fez? Deus, o Pai. Amém? Então aqui está aquele Deus conosco. Mas Jesus disse: mas estará em vós. Então quando nós lemos a Escritura que agora não é mais Deus conosco, é Deus em vós. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora, na dispensação que estamos vivendo, é Deus em você. Não é Deus com você, é Deus em você. Por isso que você sente Deus falar com você, você sente a direção de Deus, porque é Deus em você. Amém? Então, a dispensação agora é Deus em você. Paulo, eu estou trazendo tudo que Paulo está dizendo. 2 Coríntios 6,16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois, olha só, vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: nele habitarei e neles habitarei e entre eles andarei. Paulo está dizendo bem claro. E qual é essa profecia? Essa é a profecia de Jeremias capítulo 32, versículo 38. Paulo está dizendo: olha, aquela profecia onde Deus disse que andaria no seu povo, aquela profecia também de Joel, aonde Deus batizaria toda a carne, se cumpre. Amém? É Deus em você. Amém, meus irmãos? Então, olha, eu tenho muita escritura, eu estou pulando muita coisa para a gente trazer uma base aqui. Amém? Então, tem que ser Deus em você. Agora, por que muita gente confunde o unicismo? Acredita que o unicismo é uma verdade bíblica. Primeiro, no Brasil aprenderam, né, através da igreja EPUB, porque não tinha traduções de mensagens. Essas mensagens não tinham traduções. E as pessoas começaram a aprender, desculpe falar, mas na tora. Aprenderam com o unicismo com a igreja EPUB e hoje acredita que essa é a doutrina verdadeira. Mas baseada em quê? O padrão, Paulo deixou claro que não é. Mas os inimigos de Deus nunca aceitarão isso. Nunca aceitarão. Mas Paulo deixou claro que não é. E aí você vai observar que muitos textos do Antigo Testamento traz uma ideia que pode sim parecer, se Paulo não tivesse dado uma luz, parecia. Eu vou citar algumas delas. Miqueias capítulo 1, verso 3. Vai dizer que o próprio Deus que desceria, tinha que ser o próprio Deus que viria. Observe: porquanto o Senhor já partiu da sua habitação, e em breve descerá e caminhará sobre os lugares altos da terra. Miqueias 1:3. Ezequiel 34:14. Cuidarei das minhas ovelhas em pastos férteis, agradáveis, em altos montes de Israel. Montes de Israel serão a terra onde se deleitarão. Observe que tudo é Deus falando, que ele mesmo desceria, não é isso? Amém? Ezequiel 34:11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Aí,
E aí Jesus vem e busca as ovelhas. A pessoa diz, viu, ele é o pai. Ele é o pai. Vamos ler. Agora o próprio Ezequiel, ele vai trazer a interpretação. Ezequiel 37, 27. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Colossenses 2,9. Aí começa agora Paulo a trazer a luz. Se Deus viria, como ele viria? Colossenses 2,9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é o Pai? Não, mas o Pai estava nele. Nele habita toda a plenitude da divindade. Por exemplo, eu habito nessa casa, eu sou essa casa. Se você mora na sua casa, por exemplo, você está na sua casa, você é a casa? Quando eu estou dirigindo e vou para a Vargem Grande, e então eu indo dirigir, eu agora estou no meu carro. Será que eu virei o carro? Pois é, os unicistas acreditam que Jesus é o Pai e confunde o que Paulo, o mensageiro padrão, estabeleceu. Colossenses 1, 19 e 20. Porque foi agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Ah, mas por quê? Porque ele habitou porque ele é o próprio Pai. Não, porque foi o agrado do Pai. Amém. O mensageiro está dizendo por quê. Amém? E João, o que João diz? Vamos citar um pouquinho aqui João. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Observe, eu estou no Pai, o Pai está em mim. É o verbo estar. As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Mas o versículo anterior diz assim, eu e o Pai somos um. Mas aqui ele está explicando por que é, como que é essa unidade, né? 2 Coríntios 5, 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus estava onde? Em Cristo. Deus estava onde? Em Cristo. É o que Paulo está dizendo. Amém. Será que nos tornaremos inimigos da verdade? João 2,19. Jesus respondeu, diz João. Por que eu estou citando João? Porque João é o único que fala também de maneira profunda. Jesus respondeu e disse-lhe, derrubai este templo e em 3 dias levantarei. E disseram os judeus, em 46 anos foi edificado este templo e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Jesus está explicando, irmão. Jesus explicou, se Paulo disse que o evangelho que ele anunciou foi revelação de Jesus, está coadunando com o que Jesus ensinou para ele. Amém. Se o evangelho é o mesmo, então Paulo estava dentro da plena revelação. Amém? Então muitos textos às vezes parece sim que Jesus está, muitos não, 2 textos, parece que Jesus está mostrando que é o Pai, né? Mas ele nunca mostrou, né? A gente pode até ler alguns deles aqui. São João 14, é bem longo o texto, se quiser eu posso ler, mas é bem longo. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Escute bem, o autor João, vamos entender aqui. João, quando escreve, ele diz assim, ó, Deus nunca foi visto por ninguém, mas Jesus que está no seio do Pai, esse o revelou. Então quando Jesus diz, quem vê a mim vê o Pai, ele está dizendo assim, ó, a revelação do Pai sou eu sou a revelação. Não é que Jesus está dizendo, eu sou o Pai. O próprio João 14, vamos ler o 14 só para você ter uma ideia. João 14. Mostra-nos o Pai, nos basta. E disse Jesus, estou há quanto tempo convosco, não tem me reconhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostras o Pai? Não crê tu que eu estou no Pai? Olha o que ele diz, e que o Pai está em mim? Amém. Não crê que eu estou no Pai, o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. O próprio Jesus está deixando bem claro, amém? Não existe 2 deuses, não, é Deus em Cristo. Jesus é Deus, sim, ele é Deus, mas uma outra divindade não, é um outro Deus, não. Ele é Deus porque há uma unidade nessa divindade. Deus sustenta, o Pai sustenta em Cristo. Tudo o que Jesus faz é pelo poder procedente do Pai, disse Jesus, amém? O próprio autor Hebreus aqui vai dizer assim, o qual é o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. Se eu pego uma foto, é a expressa imagem da minha pessoa, está expressando exatamente a minha imagem, mas eu não sou aquela foto, mas é a minha imagem. Assim é Jesus, tem todas as características do Pai. Filipenses capítulo 2,
1 Coríntios capítulo 15, Hebreus capítulo 1, amém? João capítulo 1, você vai ver que a Bíblia é muito repleta de ensinamentos sobre isso, amém? Então, irmãos, como eu disse, tem muita coisa aqui anotada aqui, muita coisa eu tenho que... Então a Bíblia diz que a glória da última casa, Ageu 2:9, é maior do que a primeira. Se na primeira casa a glória era Deus de um homem, que é Cristo, a glória da última casa é Deus no seu povo, amém? É Deus no seu povo, amém, irmãos? Agora a gente precisa entender que não há um único texto, não há uma única escritura que diga que Jesus é o próprio Pai em pessoa. Não há. Não há uma única profecia, não há uma única escritura de Paulo. Eu citei vários aqui, Paulo deixando uma distinção bem clara. Não há nada. Pedro, João, Tiago, todos que andavam com ele, perguntaram certa feita, Jesus que perguntou: quem dizes que eu sou? Aí alguns dizem que tu é Elias, outros estão dizendo que tu é um dos profetas. Mas Jesus não queria realmente saber o que os outros falavam. Jesus estava falando: e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro, não é isso? Pedro vai dizer assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Escute bem, traduzindo é assim: tu és ungido, o Filho deste Deus grande. Que Jesus disse, não, eu sou o Pai. Foi isso que Jesus disse? Jesus disse o quê? O que foi que Jesus disse? Quem lembra? Alguém pode lembrar? Bem-aventurado és tu. Escute bem, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne e nem o sangue, mas o meu Pai que tu revelou. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre esse fundamento. Tira esse fundamento para você ver. Aí você não entende por que Pedro vai dizer lá nas cartas de Pedro que aquele que nega que Jesus é o Cristo é o anticristo. Porque o fundamento está aí. O fundamento é sólido. A palavra é uma só. E quando nós nos tornamos inimigos de Deus? Quando nós não aceitamos a palavra. Quando nós começamos a pegar coisas adicionais a essa palavra e dizemos: é isso aqui. Começamos a trazer adições, algo que vai além do que o texto está dizendo. E se vai além do que os textos estão dizendo, nós cometemos um grande erro e nós precisamos ser agora exortados, como a igreja de Gálatas foi, a voltar ao padrão da palavra. E Paulo disse: acaso fiz vosso inimigo por dizer a palavra? Será que eu me tornei o vosso inimigo só porque eu falei a verdade para vocês? Será que eu me tornei inimigo por isso? Mas os amantes da mentira, os inimigos da verdade, ficarão ofendidos com a palavra de Deus. Ficarão ofendidos porque não aceitam a palavra. Irmãos, se nós não for crente da palavra, sinceramente, a mensagem que você diz seguir não é mensagem. Se você não for crente da palavra, se você começar a colocar coisa adicional e não trazer a escritura para elucidar, para esclarecer, se não tiver, tua vida ela está em risco. Porque nenhuma mentira pode vir da verdade. Nenhuma mentira pode vir da verdade. Da verdade sai verdade. Da mentira sai mentira. Paulo disse: se alguém pregar um outro Jesus que eu não preguei, é maldito. Um outro evangelho é maldito. Paulo disse: o mundo vai ser julgado segundo o evangelho que eu preguei. Dentro dos 7 mensageiros, quem é o único padrão dos 7? Tem alguém que sabe me dizer? Quem? Paulo. Paulo é o padrão. Não há revelação adicional. Sim, os outros, houveram muitos homens de Deus, houveram outros mensageiros, e todos tentaram chegar mais próximo do que Paulo chegou. Portanto,
nenhuma revelação adicional, nenhum ensinamento que encontrarei, o que Paulo pregou pode ser aceito. E qualquer evangelho que for contra isso faz você ser inimigo de Deus, inimigo da verdade, inimigos da verdade. Eu poderia dizer que o Espírito Santo, por exemplo, é o próprio Deus? Poderia. Por quê? Porque Paulo, o padrão, ele deixou claro. 2 Coríntios, Paulo deixou muito claro. Ora, o Senhor é o Espírito. Se a expressão fosse assim, o Senhor é Espírito, dentro da gramática, isso é a qualidade. O Senhor é Espírito, é a qualidade do que Deus é. Deus é Espírito. Assim como falar assim, ó, você é homem, é a tua qualidade. Você é carne, é a tua qualidade. Mas quando usa o artigo definido, o Senhor é o Espírito. Acabou. Ele está falando a identidade do Espírito, mostrando que o Espírito é o Espírito de Deus, não uma terceira pessoa. Amém? Eu não vou entrar muito nessas questões para não. Então, vamos pontuar. O Evangelho tem um padrão. A igreja, ela seguiu este padrão. Escute bem o que eu vou dizer para você. A igreja seguiu esse padrão até meados do século II. Século III começou muita divergência, mas até meados do século II a igreja estava dentro do padrão. Eu lhe falo como estudante, estudei a história da igreja, assim, todos os documentos, posso garantir para você, até o século IV eu estudei tudo, até o século IV. Do século V e VI não estudei muito mais, para dizer, claro, estudei os documentos, estou falando da totalidade do assunto. Porque do século V e VI entra muita filosofia, aí entra o período aí deixa eu lembrar o nome agora, de Santo Agostinho, de Tomás de Aquino. Era filosofia pura. Eles pegavam conceitos e traziam, mas quando você vai lá para o comecinho da história, aonde as pessoas amavam a Deus, aonde os dons de Deus eram uma realidade na igreja, irmãos, se você, assim, quando eu estudo a história, eu estou lendo para ver determinada coisa, mas graças a Deus, Deus me deu uma mente para eu conseguir observar várias coisas. E eu observei que quanto mais o povo saía dessa verdade, entrando, por exemplo, quando surgiu o unicismo, surgiu no século II. O unicismo, chamado monarquianismo modalístico, que é a doutrina de que Jesus é o próprio Pai, surgiu no século II. O que veio dali? Começou a vir as filosofias. Meados do século II. Aí a Trindade, ela surgiu, a Trindade também não existia, ela surgiu como um contraponto. Por quê? Porque eles tinham uma fé. Então surge um grupo. Esse grupo monarquianista diz agora que Jesus é o próprio Pai. Aí agora surge um outro e diz, não, nós temos que combater esse pensamento. E surge agora o conceito de Trindade, não nos moldes que conhecemos hoje. Porque algumas falas foi para combater o outro pensamento, só que alguns pensavam que estavam explicando que existia 3 pessoas coeternas, coiguais. E não era isso, por exemplo, que Tertuliano ensinou. Tertuliano não ensinou isso. Muito embora Tertuliano no século... Por isso eu digo, todo mundo decaiu. Nessa época, todo mundo que se envolveu nessa discussão caíram. Você sabe o que aconteceu com Tertuliano? Tentar defender um erro com outro erro, porque mentira não vem de mentira. Tertuliano caiu numa seita chamada tertulianismo, e ele acreditava, foi a única pessoa dentro dos 4 primeiros séculos da igreja, que 3, né, no quarto já tinha, dentro dos 3 primeiros séculos só teve uma pessoa que acreditou que o Espírito Santo era uma pessoa, ou seja, uma terceira pessoa, foi Tertuliano. E sabe quem era essa pessoa? Era uma pessoa chamada Montano. Ele acreditava que o Espírito Santo era uma pessoa que se encarnou. E essa pessoa, porque foi muito usada por Deus de fato no século II, muito usada mesmo, e ele acreditou que ele era o próprio Espírito Santo, porque este Montano falava, né, ele pregava muito, né, e ele era também contra muita coisa, só que ele, por ser tão usado, ele achou que ele era o próprio Espírito Santo. Ele começou a ensinar que ele era o Paracletos, ele era o Espírito Santo, e agora o Tertuliano agora foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Senhor Montano. Era o nome do batismo que eles receberam. Então ali começa a bagunça, irmãos, tudo que não estiver edificado sobre a rocha é areia movediça. Paulo disse, observe, eu sou sábio arquiteto, deixei tudo desenhadinho, bonitinho, mas observe como cada um tem edificado sobre ele, porque ninguém pode pôr um outro fundamento. Ou seja, o meu projeto também aqui, ó, se você edificar nesse modelo, é sobre a rocha.
Mas se você edificar de outro modelo, não edifica nessa rocha, tá? Edifica na onde? Na terra, na areia. E tudo vai cair. Tudo cai. Vocês estão entendendo, irmãos? Tudo cai. E aí você vai ver, século 3, aí século 4, a coisa começa. Eu não vou entrar muito na história da igreja. E o que o irmão Branham fez? Ele disse assim, ei, escute bem, ele disse assim, leia. Ele disse, leia, pegue a história dos pais da igreja, leia. Quem incentivou foi ele, quem ensinou foi ele. Ele disse, leia isso aqui. Pegue, eu li os pais pré-nicenos, li também os pós-nicenos. Leia. A realidade, irmãos, desculpe falar uma coisa, quando nós, escute bem, quando nós nos fechamos, eu vou já encerrar, quando nós nos fechamos para entender a palavra, nós cometemos um grande problema. Qual o problema? Quando nós nos fechamos, acabou, a vida acaba. O irmão Branham diz isso em várias mensagens. E você pode olhar, se fecha para algo, acaba, vai definhar, tem um tempo e você vai vendo, vai definhando, porque você se fechou. Quando você começa a dizer, não, é isso aqui, sem avaliar, sem analisar, acabou. O grande problema é quando nós nos tornamos juiz de uma situação, de uma causa, e é isso e é aquilo, e você sequer foi analisar, você sequer foi olhar realmente o que a Bíblia diz. E por isso muitos falharam. Paulo, o mensageiro padrão, ele elogiou os bereanos, disse, vocês são diferentes. Eu tenho pregado em vários lugares, mas vocês é o seguinte, eu prego de que a Bíblia está dizendo isso, vocês vão analisar se a Bíblia diz isso. Vão examinar onde? Na palavra. É na palavra. Não é revelação adicional. Não é nada adicional, nada que você vai colocar em cima da palavra. Eu nunca esqueço, uma vez eu estava lendo uma mensagem onde o irmão Branham pregando, ganhou um monte de gente para batizar no nome de Jesus. Aí uma mulher se levanta e diz, ei, não foi no tempo do irmão Branham, não, lembrei. Foi no século XIX, 1905, 1914. Aí uma mulher se levanta e diz, assim diz o Senhor, Deus diz que o batismo de vocês estão aceitos já, e vocês não precisam se batizar de novo. Aconteceu também um outro caso muito semelhante nos dias do irmão Branham. O irmão Branham só disse, se vocês quiserem aceitar essa profecia, aceite. Eu não aceito nada contra a palavra. Amém. Mas quem quiser aceite, ele não ia empurrar isso em ninguém. Quem quiser é fé. Batismo é fé. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. A verdade das Escrituras é uma só. Não posso pôr outro fundamento. Eu não posso pôr uma revelação adicional. Paulo estava combatendo aos Gálatas porque havia pregadores que estavam trazendo um evangelho adicional, informações adicionais, estavam trazendo ali coisas que as Escrituras não falavam. Eles estavam colocando agora a cultura romana, ou judaica, a cultura judaica, estavam colocando e inserindo como se aquilo fosse necessário para que a igreja cumprisse. E isso é terrível. Isso é terrível. Mas eu espero que o Espírito Santo possa fazer você compreender. Se não for o Espírito de Deus, ninguém pode. Só o Espírito de Deus. A Bíblia, ela é o suficiente para você, mas quem convence é o Espírito. Amém. Sem o Espírito você não será convencido. Então, uma palavra. Agora imagine se só na leitura errada você pode ter uma compreensão errada. Imagine você fechado. Então, irmãos, temos que ter cuidado. Não pode haver nenhuma revelação adicional. A palavra deve ser suficiente. Amém. Nós, quando começamos na mensagem, crendo na mensagem, tinha uma coisa que nós sempre aprendemos, que era, nós somos os crentes da palavra. Amém. Fique com a palavra. Amém. O povo não quer palavra, mas nós queremos a palavra. Amém. Mas esse mesmo povo parece estar se tornando inimigo de Deus, porque se revolta contra a palavra. Se revolta contra a palavra. Diga,
assim, eu fico com o que William Branham disse, mas não com o que Paulo disse, as pessoas baterão palma. Mas diga, rasgue o que William Branham disse, mas fique com a palavra, faça o contrário, e eles te apedrejarão, porque se tornaram ou se tornaram inimigos de Deus. A realidade, irmãos, é que sim, William Branham, assim como outros pregadores, outros mensageiros também, todos tiveram a sua contribuição. Todos tiveram. Charles Spurgeon, muitos tiveram e deram a sua contribuição, assim como eu tenho dado minha contribuição, o irmão tem dado a contribuição, todos vocês que pregam, nós estamos trazendo contribuições para o reino de Deus. Alguns maiores, outros menores em sentido de escala, mas estamos trazendo uma contribuição. A mesma forma, aqueles que saem do padrão da doutrina e começam a trazer coisas fora da palavra, estão fazendo um desserviço para Deus. E Jesus disse assim: vocês transformam 2 vezes mais filhos do diabo do que filho de Deus. Por quê? Porque quando você pega e prega para um inocente, ele vai receber, porque ele não está cheio mas pega para um religioso e começa a falar uma coisa e outra, ele está cheio da doutrina dele, está cheio das coisas, ele não aceita, ele fica calado, porque ele não vai discutir. Não depende de quem for, até discute, mas está cheio já, não vai. Quando aí entra o trabalho do Espírito Santo, se ele não esvaziar, besteira, é a pior coisa que tem. Deus não vai fazer nada, é você que precisa se esvaziar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé, vamos fazer a oração e ler.